Eu quero convidar agora o Ângelo para reforçar aqui um pouco da fala desse histórico. Afinal, os galpões do IBC se reconfiguram como um território para receber esse novo habitat, esse grande novo habitat, que passa a ocupar aí o coração de um bairro cheio de significados, que é Jardim da Penha. Ângelo Delcaro. Obrigado, parabéns pela apresentação, muito bacana. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Estar aqui hoje é muito importante para mim e para todos os meus colegas de associação de moradores que estão aqui também, Fabrício, Felipe, Roberto, Hayek, o próprio Pedro, que vai falar daqui a pouco maravilhosamente, com certeza, porque ele é maravilhoso. Eu tenho um problema chamado cefaleia em salvas. E todo dia de manhã eu tomo remedinho quando estou em crise. Se eu perder alguma coisa, calma que eu volto, reconecto rapidinho, tá? Bem, primeiro me apresentar, eu sou o Ângelo Delcaro, como foi anunciado pela Maíra. E eu sou advogado, sou formado também em comunicação social. Trabalhei, e eu estou falando isso porque daqui a pouco essas informações vão se encontrar em algum momento. Eu atuo hoje, já atuei na área da comunicação, na área de inovação também, da Rede Gazeta, na Fivecon, não sei se alguém que conhece ou já ouviu falar. E hoje, advogando, eu trabalho com povos e comunidades tradicionais na Foz do Rio Doce, na Bacia do Rio Doce e também no litoral norte do Espírito Santo. Trabalho com aldeia indígena, quilombos, ribeirinhos, enfim. E isso vai ao encontro da questão da territorialidade, que a gente falou aqui agora há pouco, e também junta com aquilo lá atrás a respeito de inovação e tecnologia, que é uma área também que eu gosto, não domino tanto, mas sempre trabalhei um pouco com essas duas coisas e é muito importante para mim. Bem, antes de falar sobre esse processo do IFES, da chegada da cidade da inovação aqui em Jardim da Penha, preciso relembrar de uma coisa. Há algum tempo atrás, a gente fez aqui, nesse espaço, a entrega simbólica da chave do IFES. Nesse dia, aqui estavam presentes várias autoridades, governador, senadores, deputados federais e outros políticos, aqui também da cidade de Vitória, do Espírito Santo de maneira geral. E quando eu tive a oportunidade de falar para eles, eu falei que é muito importante a gente pensar e conseguir traçar qual é o destino desse espaço para o IFES. A gente precisava saber disso, a gente precisava entender isso junto à instituição. Mas, para além disso, era importantíssimo a gente olhar para trás, para entender o que a comunidade pensa desse espaço. Qual foi a luta que a Associação de Moradores teve em relação a esse espaço? Como que a comunidade sempre pensou isso aqui? Então, sempre a essência da minha palavra ia nesse sentido, de entender especialmente o que a comunidade esperava desse espaço e o que poderia ser feito aqui nesse espaço. Então, para começar a falar sobre, para trás, o que aconteceu no passado, aqui nesse entorno, eu vou ser até um pouco redundante, que eu vou usar um pouco das palavras que já foram utilizadas aqui, mas Jardim da Penha cresceu aqui nesse entorno. O bairro cresceu ao redor dos galpões do IBC. E por muito tempo, quem é de Jardim da Penha aqui? Pode levantar a mão? Por muito tempo, isso aqui era um espaço que a gente brincava aqui. Eu lembro que tinha umas árvores de pau-brasil, umas sementinhas, a gente ia, pegava e depois botava no chupetão e a porrada comia, era assim. Então, assim, eu cresci nesse entorno e era muito bom. Era muito bom e tinha um mistério. A gente queria saber o que tinha dentro, como que era. Inclusive, nas oportunidades que eu tive com o magnífico reitor Jair de Pella, eu falava, tem que abrir para a comunidade ver, porque muita gente não sabe o que é, o que tem e como funciona, o que era, e agora especialmente o que vai ser. Então, é muito importante a gente olhar para trás e entender. E para entender a história e o que a comunidade precisa, eu vou voltar ainda um pouquinho mais, lá em 1984, quando foi fundada a Associação de Moradores de Jardim da Penha, ANJAP, uma associação, uma das mais tradicionais de Vitória, uma associação que tem um histórico de luta muito, muito grande aqui no bairro. Eu costumo dizer que Jardim da Penha hoje é um bairro privilegiadíssimo, muito estruturado, um bairro que tem
tem suas carências ainda, mas é um bairro, sem sombra de dúvidas, muito estruturado, assim, né? Quem anda aí sabe muito bem disso, mas nem sempre foi assim. Eu vim para Jardim da Penha já um pouco mais velho, cheguei aqui em 1990, e ainda a gente achava as ruas de terra aqui em alguns lugares. A gente achava ruas muito mal iluminadas, a gente ainda achava muitas evidências de lixo, entre outras coisas, melhoria das praças, enfim. Então, a Associação de Moradores foi fundamental para que o bairro se tornasse o que ele se tornou hoje. E uma das diversas bandeiras, a associação nasce em 84, primeiro, para combater os juros abusivos das taxas dos condomínios, né? Das taxas de financiamento dos condomínios habitacionais e tal. E nasceu assim, e depois outras bandeiras foram surgindo. E esse espaço sempre foi uma bandeira da associação. Desde 84 a gente tem registro, foto, a gente tem alguns movimentos de abraço aqui no entorno, entre outras coisas que foram feitas para que esse espaço fosse destinado à comunidade. Ou seja, essa bandeira nossa, que ainda é uma bandeira nossa, não é tão atual. É uma bandeira que é muito antiga e a gente teve sorte, nem sei se é sorte, mas eu acredito que muito trabalho também, para que se concretizasse essa possibilidade de vir para cá. Bem, ultrapassado esse momento de introdução, eu vou contar um pouquinho de como foi que a gente tomou ciência de que esse espaço seria leiloado, que foi um choque para nós, e em um momento de muita dificuldade, assim. Eu lembro que eu tomei ciência pela mídia normal, que esse espaço seria leiloado. Comecei, mas não tinha nada ainda. Na verdade, era esse espaço e mais alguns terrenos na Grande Vitória. Tinha um campo ali em Santa Lúcia, enfim, tinha outros terrenos, casa, não sei aonde, mas esse aqui era a joia do leilão. Era o que todo mundo queria, por motivos óbvios, né? A gente está num bairro, como eu disse, totalmente estruturado, um bairro que tem um alto potencial imobiliário, e a gente está simplesmente no coração do bairro. Então, é natural e muito comum que o mercado imobiliário ficasse muito ansioso, ou talvez afoito, para ter esse espaço. Então, assim que eu tomei conhecimento dessa notícia, eu comecei a monitorar, eu e meus colegas de associação, a gente começou a monitorar o site da SPU, da Superintendência de Patrimônio da União, porque lá estavam os editais de leilão. E eu fui, tecnicamente, assim, tentando entender, né, enfim, ver o que dava para fazer, para impedir. Fizemos diversos ofícios para a SPU, para tentar uma conversa, para ver se a gente conseguiria, pelo menos, que algum desses espaços fosse cedido. São 33 mil metros quadrados, enfim. Mas não tivemos respostas, obviamente, mas continuamos na luta. Só que a gente tinha um detalhe. Eu costumava dizer isso nas entrevistas que dei, nos espaços que eu participei. A gente tinha um problema muito grande, porque era no meio da pandemia. Foi, se eu não me engano, em 2021, né? Então a gente tinha pouquíssima capacidade de mobilizar. A gente não podia juntar os moradores numa escola e fazer uma assembleia ou fazer uma reunião para tratar desse tema que é importantíssimo. Então eu falei, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Não tem mobilização? Não tem um morador perto para a gente fazer um abraço, queimar um pneu lá na porta, não tem nada disso. Eu falei, beleza, vamos pensar. Aí como estava muito em alta na época, lives, etc., né? Acho que todo mundo deve ter visto ou participado de alguma. Eu falei, vamos fazer então uma grande livezinha assim, com antigos coordenadores da Associação de Moradores e os moradores, para a gente falar da importância desse espaço para a gente. Porque, como foi dito aqui, a gente tem um sentimento de pertencimento. Para a comunidade, de maneira geral, esse espaço pertence à comunidade. A gente não tinha interesse que isso fosse leiloado, que virasse mais prédio. Até porque, como eu disse, a gente tem um bairro super qualificado, com instrumentos públicos importantes, 2 creches, 2 escolas de ensino fundamental. Mas um posto de saúde que é relativamente grande e funciona relativamente bem, porque esses instrumentos não conseguiriam absorver a demanda que surgiria com a construção de prédios aqui. Se você parar para pensar e parar para analisar bem, é muito espaço e cabe muita gente.
se você verticalizar o negócio, né? Então, a gente foi nessa luta, nesse embate, trazendo a importância de discutir como seriam os impactos dessas construções para a gente, como a comunidade tinha esse interesse de ter esse espaço para ela. Foi muito importante esse debate e para a mídia, para encher mesmo o saco da União, para que isso não acontecesse. Teve resultado? Eu acredito por uma pressão, sim, de certa maneira. Mas a gente sabia que a associação era um elozinho de uma corrente muito maior, que tinha, além da associação, coletivos de cultura, tinha o IAB, né, o Instituto de Advogados do Brasil, tinha o próprio IFES, que tinha um interesse na época. Então a gente sabia que a gente fazia parte de um sistemazinho, de um ecossistemazinho, como foi dito, que estava lutando em prol desse espaço. Então, a gente começou a tentar fazer essa articulação. Aí eu lembro que o magnífico reitor me ligou e eu fui até a reitoria para conversar com ele, e ele falou: olha, a gente quer aquele espaço, acho que a gente vai conseguir. Isso muito antes de fato eles conseguirem. A gente fez todo um movimento, ouvi, ele perguntou, e ele é maravilhoso, o Jadir Pella, é maravilhoso, porque eu acho que é isso. Desde o início, que isso foi, e fala um pouco de territorialidade, desde o início das conversas, a gente foi assim, muito escutado, sabe, consultado, a gente debateu assim, de maneira muito horizontal qual seria o destino desse espaço. Então foi muito importante. Então ele me chamou nessa primeira conversa e estava tudo sinalizado que poderia acontecer, mas não aconteceu. Não aconteceu, e outros movimentos foram feitos, outros movimentos também que envolveu movimentos políticos, que se trata disso também, né? Então a gente estava num cenário muito desfavorável, assim, para ter esse espaço. Então, como a gente não conseguia de maneira alguma, a gente continuou aí nos debates. Eu continuei com a postura de querer esse espaço, de chamar a comunidade, por mais que a gente tivesse essa capacidade de mobilização reduzida. Então foi importantíssimo a gente tratar tudo isso dessa maneira e, da maneira que dava, levar isso para a comunidade. Então, foi passando o tempo e a gente achou, inclusive, nos editais, alguns errinhos que a gente tentava minar ali, inclusive essa área, depois eu vou falar um pouquinho disso, que foi loada, ainda está sob júdice. E a gente também teve muita ajuda da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado também, Dr. Vinícius, que foi um cara muito bacana, que participou muito assim comigo, a gente assinou todas as peças juntos, enfim. A partir daí veio depois de tanta luta, de debate, tentando trazer isso para a comunidade, para as pessoas entenderem, obviamente que muitas narrativas foram criadas, é muito engraçado. Tinha muita gente que tinha interesse que isso aqui virasse prédio, que isso aqui virasse ocupação, residencial e tudo mais. E as pessoas falavam: não pode, vai botar o IFES lá dentro? Falava isso, Fabrício, vai botar o IFES? Mas se você botar o IFES lá dentro, imagina aquele montão de aluno transitando, aquela loucura. Eu pensava: pera, isso não faz sentido nenhum. Porque se você botar o prédio, vão ter essas mesmas pessoas lá, e até mais, inclusive. Mas a narrativa que criava era essa. Mas um monte de adolescente que nem de jardim na pensão ainda fazia essa separação. Falei: gente, um montão de jardim na pensão, tudo no IF, não tem sentido. Enfim, criavam todas as possibilidades para tentar vedar a participação do IFES aqui. Mas o IFES foi se tornando uma realidade. A vinda do IFES foi se tornando realidade. Mas ainda assim estava muito frio. Até que algum gênio, infelizmente não foi eu, mas eu queria ter tido essa ideia, falou: há uma maneira de fazer isso. Há uma maneira de a gente tentar parar esse leilão, fazendo o tombamento do imóvel. Porque se tombar o imóvel, a gente consegue garantir a estrutura. Existem vários níveis de tombamento, eu fui estudar depois sobre isso, né, Rack? E vários níveis de tombamento. E existe a possibilidade de um tombamento que as coisas funcionassem do jeito que estão. Como está aqui agora, com a estrutura maravilhosamente bem do lado de fora, do jeito que sempre foi. Enfim, o Conselho de Cultura conseguiu fazer esse tombamento e os imóveis foram tombados provisoriamente. Então, a partir daí, eu acho que, eu não sei se esfriou essa ânsia que o mercado imobiliário tinha, e o IFES conseguiu, depois de muita articulação, se instalar.
esse processo de instalação, ele se dá de maneira muito, como eu disse, horizontal. Muitos debates foram feitos antes de estar aqui. A gente debateu em outros momentos, lá no início, lá atrás, como isso seria feito. Eu lembro quando o Peter viria, aí o Jadir me chamou, eu fui lá, e a gente conversando, ele falou, um cara que sabe muito e tal, vai trazer... E ele estava super entusiasmado, assim. E hoje, vendo o destino que está tomando aqui a Cidade da Inovação, eu fico muito feliz. Fico feliz, primeiro, porque, de fato, esse espaço será voltado para a comunidade, de certa maneira, não só de Jardim da Penha, mas para todo o estado, para toda a cidade. A gente vai ter esse espaço do jeito que a gente sempre quis, sabe? Aberto para uso de todos e todas, não tem essa. E por muito trabalho, por sorte e graças a Deus, nós estamos aqui hoje, nesse espaço que é histórico para Jardim da Penha, debatendo o futuro desse próprio espaço, que já tem como NPI, que já teve apresentações, exposições, enfim. E a comunidade, agora tem feira aqui dentro, enfim. E a comunidade, a cada dia que passa, se torna mais contemplada, se sente mais contemplada. Eu não digo, isso não é um sentimento pessoal. Eu costumo dizer para meus colegas aí que o coordenador da Associação de Moradores, ele recebe ligações dia e noite das pessoas, na maioria das vezes para cobrar alguma coisa, para reclamar que o poste está sem luz, até hoje é assim, mas por muitas vezes, quando a gente está na rua, a pessoa fala, nossa, aquela exposição que teve aqui do Leonardo da Vinci, as pessoas ficavam loucas, tipo assim, cara, que massa, que lugar que era totalmente inutilizado e que coisa bacana que veio, sabe? Isso é o primeiro passo de muitos passos que eu acredito que ainda surgirão. Então, minha contribuição é essa, para falar um pouquinho desse histórico de como se deu e da importância que esse espaço tem para Jardim da Penha. Como é importante para a gente estar aqui. Eu sou advogado e costumo dizer que eu nunca advogo em causa própria, porque eu me emociono demais. E a razão e a emoção, geralmente, elas não habitam o mesmo lugar. Alguém já disse isso há algum tempo atrás. E eu costumo dizer que sempre que eu falo desse espaço, da vinda da Cidade da Inovação e da importância que ela tem para Jardim da Penha, eu fico muito emocionado. Até perco um pouco a linha do meu raciocínio, mas, fora o remédio. Mas é muito importante mesmo estar aqui. Eu cresci, e todos os meus colegas que estão aqui de associação, e os outros moradores que estão aqui, que levantaram a mão, riram quando eu falei, porque era isso. Isso aqui era quase, no entorno era um parque de diversão da garotada, que ainda brincava na rua, não tinha tanta tela, né? Mas é importante a gente ressaltar isso, a importância que é esse espaço. Eu vou deixar agora só 5 minutinhos, o meu colega de associação, Roberto, ele vai falar também o que a gente espera daqui para frente. Eu falei um pouco do passado, como foi essa transição e como veio essa possibilidade de ocupar espaço, e o Roberto vai falar agora o que a gente espera daqui. Então, quando o Rodrigo estava falando ali, ele falou que a gente pode pensar para a própria comunidade movimentos que são importantes de inovação para a comunidade mesmo, assim. E na semana passada, só para finalizar, no final de semana eu estava na praia e conheci um senhor que vocês já devem ter ouvido esse nome em algum lugar. O Pedro eu sei que ouviu. O cara, ele se chama Arthur Czartoryski. Né? Chama Arthur Czartoryski, ele falou, que é assim que pronuncia. Que na verdade é o nome do avô dele, que dá o nome a uma rua aqui em Jardim da Penha. E ele falou que veio para cá no final da década de 60 para 70, quando o bairro estava começando a se desenvolver, mas ainda não tinha nada. Aquela velha frase, era tudo mato, né? E ele me relata, ele por acaso assim, é um senhor de idade já, com quase 80 anos, e ele falando assim comigo, Ângelo, tem muita coisa que dá para fazer lá na associação que a gente tem que pensar. E foi certinho com o que o Rodrigo disse. Ele falou, pô, tem muitos processos assim, que acontecem no bairro que tem que mudar. Por exemplo, a coleta de lixo, as lixeiras não são exigidas em um espaço aqui da comunidade, onde tem as casas. E a gente precisava rever aquilo. Urgente. Essas vezes vão cobrando, né? Precisava ver urgente. Por quê? Porque
isso torna o bairro pior e fica ali às vezes, porque a obrigatoriedade é só nos prédios, aquela lixeirona e tal. Enfim, vamos pensar alguma coisa. Eu me coloco à disposição para pensar com você. Eu achei maravilhoso. Eu falei, isso, ótimo, vamos sim. E a construção de liderança comunitária é essa. Eu não tenho que andar pela rua vendo se está com lixeira, se está sem. Eu tenho que ouvir a comunidade, absorver essas demandas e tentar pensar a maneira de inovar, até mesmo como liderança, né? Porque, pelo que eu pouco sei, talvez aqui todos saibam mais do que eu, inovar talvez seja isso, né? Repensar novos processos, melhorar processos que já estão colocados ali, seja de serviço, produto ou o que seja. Mas é isso. A Associação de Moradores está aberta. O Roberto tem participado mais, porque essas atividades na Foz do Rio Doce, na Bacia e nas comunidades tradicionais estão tomando um pouquinho mais do meu tempo, mas o Roberto está sempre aqui, ouvindo todos e todas, disposto a participar e criar, melhorar essa conexão com esse espaço de inovação e com essas ideias que com certeza vão contribuir muito para a melhora e para o crescimento do nosso bairro. Obrigado mais uma vez pela possibilidade de falar um pouquinho, acho que muito já, né? Dessa história maravilhosa que os moradores de Jardim da Penha têm com esse espaço, esse sentimento de pertencimento que é muito, muito, muito perene, assim, que ele é permanente, sabe? Desde sempre. E, como eu disse, é uma entrega que não poderia ser melhor.